Depois do Rei Pelé, muitos craques surgiram, como Rivelino, Zico, Romário, Ronaldo Fenômeno, Neymar. As histórias desses craques, todo mundo já conhece. Mas, e os craques esquecidos da época anterior à Era do Rei? Estamos, ano a ano, relembrando os craques esquecidos do passado. 1954, ano da Copa do Mundo na Suíça. A seleção brasileira foi eliminada, nas quartas de finais, pela Hungria, do craque Puskás. Vice-campeã injustamente, considerada por quase todos a melhor seleção daquela Copa. Outra injustiça daquele ano foi a não convocação do craque desse vídeo, Cláudio Cristóvão de Pinho, mais conhecido apenas como Cláudio ou o Gerente. Maior artilheiro do Corinthians até os dias atuais. Nascido em Santos, Cláudio ingressou no Santos com 18 anos de idade em 1940. Sétimo lugar no Paulistão de 1940 e quarto colocado em 1941. Cláudio marcou 20 gols em 60 jogos nesses anos. Seu bom desempenho o levou para o Palmeiras, para a seleção do estado paulista e para a seleção brasileira em 1942. Na Copa América de 1942, Cláudio jogou ao lado de craques como Servílio de Jesus, Silvio Pirillo e a lenda Zizinho, o mestre Ziza. O Brasil terminou em terceiro, atrás da Argentina e do campeão Uruguai. Pirillo foi o artilheiro do Brasil e Cláudio fez um gol em 3 jogos. Cláudio, ainda em 1942, foi o primeiro jogador a marcar um gol do Palmeiras. Isso porque o Palmeiras se chamava Palestra Itália até esse ano. Teve que mudar seu nome para Palmeiras forçado, porque o Brasil entrou no grupo dos países aliados, que era rival à Itália. Essa mudança teve que acontecer às vésperas do jogo decisivo contra o São Paulo. Nesse jogo, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-1 e Cláudio marcou o primeiro gol da partida. O novo Palmeiras foi campeão paulista nesse ano, título que ficou conhecido como a Arrancada Heróica. No Palmeiras, além desse título, Cláudio fez 15 gols em 31 jogos. No ano seguinte, Cláudio volta ao Santos, onde fica por 2 temporadas. Pelo Santos, Cláudio fez 18 gols em 35 jogos, entre os anos de 1943 e 1944. Totalizando as 2 passagens de Cláudio pelo Santos, ele fez 95 jogos e marcou 38 gols. Em 1945, o Corinthians foi buscar Cláudio para fazer dele um dos maiores ídolos do clube. No Corinthians, Cláudio ficou 13 anos, de 1945 a 1957. Vamos dividir esse período em 2 partes. Cláudio chegou ao Corinthians em 1945 e já foi titular ao lado de craques como Domingos da Guia, Pellegrino Begliomini, Hércules de Miranda, Mário Milani, Servílio de Jesus. Esses eram os titulares do Corinthians nos 3 primeiros anos de Cláudio lá. Nessa primeira parte, o Corinthians de Cláudio e companhia foi 3 vezes vice-campeão paulista, 2 vezes campeão do torneio de pré-temporada, Taça Cidade de São Paulo. Em 1948 estava surgindo novos craques no Corinthians como Oswaldo Silva, mais conhecido como Baltazar, Roberto Belangeiro, Luizinho, o Pequeno Polegar, e Rodolfo Carbone. Garotos que formariam um dos maiores esquadrões que o Corinthians já tivera. Em 1949, o técnico da seleção brasileira, Flávio Costa, convocou Cláudio para jogar a Copa América. A competição seria um teste para a Copa do Mundo de 1950 e inauguração do novo estádio de futebol, o Maracanã. Nessa época havia uma cobrança muito alta para que o Brasil voltasse a vencer a competição, após 27 anos sem vencer a Copa América. O Brasil com o melhor ataque e o Paraguai com a melhor defesa terminaram a fase de grupos empatados e foram para a grande final. O Brasil humilhou os paraguaios na final com uma goleada de 7-0. Os 3 maiores artilheiros e os 3 melhores jogadores da competição foram do Brasil. Cláudio jogou 2 jogos e marcou 3 gols. Foi reserva do ponta-direita Tesourinha, um dos artilheiros do campeonato.
Esse foi o único título oficial de Cláudio na seleção brasileira. No Corinthians, Cláudio fez 20 gols em 31 jogos, em 1949, e ficou em quinto lugar no Paulistão. Em 1950, teve a volta da Copa do Mundo, que por causa da Segunda Guerra não foi realizada nos anos 40. Cláudio não foi convocado para a seleção, do Corinthians apenas Baltazar foi convocado. Pelo menos, Cláudio não tem a mancha do maracanazo em seu currículo. Outra competição que voltava a ser realizada, em 1950, era o Torneio Rio-São Paulo. Com status de nacional, o Corinthians de Cláudio se sagrou campeão do torneio. Essa era a formação do time campeão. Cláudio, Baltazar e Luizinho eram os craques. O Corinthians começou o torneio levando uma goleada do Flamengo, mas depois não perdeu nenhum jogo. Com um empate no último jogo contra o Botafogo, se sagrou campeão por 1 ponto. Cláudio fez 5 gols em 7 partidas e foi vice-artilheiro do time. Cláudio termina essa primeira parte da sua carreira no Corinthians com 111 gols. Em 1951 começa a melhor fase de Cláudio em toda a sua carreira. Campeão do Paulistão e vice-campeão do Torneio Rio-São Paulo. Cláudio foi vice-artilheiro do time com 25 gols, atrás apenas do artilheiro Baltazar com 37 gols. Em 1952, Cláudio foi campeão paulista novamente, e campeão da Taça Cidade de São Paulo. Fez 36 gols, mas foi vice-artilheiro do time de novo. Em 1953, Cláudio enfim foi artilheiro do Corinthians com 29 gols em 48 partidas. Ganhou seu segundo torneio Rio-São Paulo. Ganhou a pequena Taça do Mundo na Venezuela, em cima de Barcelona e Roma. Em 54, veio o bicampeonato do torneio Rio-São Paulo, além do título paulista também. O ano era mágico. A mídia se derretia pelo esquadrão do Corinthians. Mesmo com Cláudio sendo artilheiro do time com 31 gols, e de todo o esquadrão goleador, apenas Baltazar foi convocado para a Copa do Mundo de 54. Esses são os poucos registros em vídeo desse Corinthians regido por Cláudio, um ponta-direita clássico, que batia muito bem na bola, dominava os escanteios, faltas e pênaltis. Além disso, marcava muitos gols, e ganhava muitos títulos. Mesmo não ganhando mais títulos depois de 54, Cláudio ainda fez 40 gols em um único ano, 1956. Em 13 anos de Corinthians, Cláudio Cristóvão de Pinho fez 547 partidas e marcou 311 gols, sendo até hoje o maior artilheiro da história do Corinthians. Pelo Corinthians foi campeão da pequena Taça do Mundo de 1953, tricampeão da Taça Cidade de São Paulo, tricampeão paulista, tricampeão do Torneio Rio-São Paulo e campeão da Copa Rio de 1955. Depois de encerrar a carreira no Corinthians no final de 57, em 1959, Cláudio fecha com o São Paulo, onde jogou 31 partidas e fez 10 gols, e assim encerrar de vez sua carreira futebolística. Pela seleção, Cláudio jogou 4 Copas América, participando do título de 1949. Ganhou a Copa Rio Branco em 1947. E marcou 9 gols em 19 partidas entre 1945 e 1957. Mesmo não jogando uma Copa do Mundo, Cláudio nunca foi esquecido pela torcida do Corinthians. Esse foi o futebol bem das antigas, contando a história de mais um craque, da época anterior à era Pelé.